Oi galera, como eu disse no vídeo passado, eu tô indo pra Nova York, mas antes passar uma semaninha na casa da minha família do intercâmbio. E por isso hoje eu vou contar tudo sobre essa minha experiência pra vocês. Mas se você tá pensando, pô, que saco, não tem receita, não se preocupe. Na quinta-feira tem uma receita de brownie recheado com Nutella que, gente, tá espetacular. Enquanto eu estiver viajando, toda terça e quinta vai ter um vídeo de receita de doce americano. Então vai ter coisa com manteiga de amendoim, até no meio disso vai ter a receita do melhor chocolate quente do mundo. Então vocês não podem perder essas coisas. Ah, e se vocês têm perguntas sobre como foi morar em Nova York e estudar confeitaria lá, é nesse vídeo que vocês podem deixar as perguntas. E na terça que vem eu vou contar tudo sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre intercâmbio. Pra você que tem interesse em fazer ou só você que quer saber um pouquinho mais da minha vida. Esse vídeo e minha viagem são uma parceria com a Unimundo Intercâmbios, que foi quem me mandou pro meu intercâmbio quando eu tinha 16 anos. Pra saber mais sobre a Unimundo, vai lá na descrição do vídeo que tem as informações deles. Vamos começar com por que eu queria fazer intercâmbio. Se vocês perguntarem pro meu irmão, ele vai dizer que é porque ele fez antes e eu sempre imito ele. Não deixa de ser verdade, mas não foi só por isso. Na nossa família, por meu pai ser de outro país, a gente sempre viajou muito desde pequeno. Então eu acho que eu sempre tive essa vontade de morar fora. E não sei, talvez por eu ter visto muitos filmes e seriados americanos quando eu era pequena, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos. Então eu tinha certeza que ia ser pra lá meu intercâmbio. E como eu sou a mais nova, a única menina, a filhotinha da família, eu sempre tive uma vontade de morar longe um pouquinho. Quando você vai fazer intercâmbio, você escolhe o país que você vai, mas não exatamente pra onde. Funciona assim. Primeiro passo é escolher a agência que vai te levar. Eu recomendo essa aqui, ó. Maravilhosa. Essa. Daí, depois de ter escolhido o país e quanto tempo você quer ficar, você vai preencher um formulário, onde você vai contar muito sobre a tua vida, a tua família, a tua rotina e escrever uma carta contando sobre você mesmo. Porque é assim que a tua família americana vai te escolher. Eles querem ver alguém que combine com a vida deles também. Por exemplo, se você colocar que você odeia cachorro, não vão te colocar numa família que cria labradores, né? Daí eu escrevi minha cartinha contando sobre mim, as coisas que eu gostava de fazer, e essa é a pior hora, você tem que esperar ser escolhido. Eu lembro até hoje que eu tava na escola e minha mãe mandou uma mensagem: chegou a sua família. Yes. Agora eu vou fazer um parênteses meio assim chatinha de fazer. Eu fiz intercâmbio há mais de 10 anos atrás. Sim, eu tô muito velha, muito velha. Quando eu tinha 16 anos. Então, nessa época, o que acontecia é que você recebia o formulário deles, que era parecido com o que a gente preenche, e você sabia o que eles tinham escrito ali. Então, eu lembro que eu sabia quantos filhos eles tinham e que eles tinham um cachorro. E era tudo isso que eu sabia da família que eu ia morar. Hoje em dia, eu penso que era muito desapego dos meus pais me mandarem assim, sem quase nenhuma informação. Mas, né, que bom que eles mandaram. A minha prima, que tá lá agora, tá acabando o intercâmbio dela agora, ela, antes de ir, já tinha toda a família no Facebook e já tinha batido papo com eles. Tipo, gente, é outro mundo. Então, lá fui eu pra Coventry, que tem 8.000 habitantes. Sim, ela é uma microcidade. E foi muito legal, porque é daquele tipo de cidade super americana mesmo, que você vê em filme, onde eles nunca trancam a porta de casa, porque, gente, não precisa. Não tem nenhum muro separando as casas, todo mundo se conhece, é super legal. Quando você chega, você nunca sabe se você vai se dar muito bem com a família, afinal, são pessoas que você não conhece. Mas eu lembro que no dia que eu cheguei, eles tinham feito uma cesta cheia de coisas do Brasil pra mim, pra caso eu ficasse com saudade de casa, e no dia seguinte eles me falaram: então, esse final de semana a gente vai numa exposição que vai ter de um livro que a gente gosta muito e que lançaram um filme. Deu, ai, que livro? Daí eles: Senhor dos Anéis. Pronto, foi paixão instantânea, eu me encontrei naquela família. Da família eu só tenho coisas boas pra falar deles, porque eu me dei muito bem com todo mundo. Eu era tratada como filha deles, e o que na verdade até hoje é assim. Mas o seguinte, uma dica pra quem tá pensando em ir: é mais sua responsabilidade de se adaptar na vida deles do que deles na tua. Você que tá indo lá pra ter essa experiência de viver uma vida americana, ou do lugar onde você for. Então você que tem que se encaixar um pouco mais. E é muito legal isso, porque você realmente vive como uma pessoa daquele país. E é assim que você pega mesmo a cultura do lugar. Na família, eu tinha 2 irmãos pequenos, um menino e uma menina. E como eu sempre fui a irmã mais nova, foi uma experiência muito legal pra mim ser irmã mais velha. Sempre me dei muito bem com os dois, mas a Mary Lee, minha irmã, sempre foi uma coisa inacreditável como a gente se deu bem. Até hoje, tanto que quando eu morava em Nova York, ela vivia indo me visitar, e quando eu morava em Roma, ela foi me visitar lá também. E onde eu morava, fazia menos 20 graus. O que, pensando aqui, é uma coisa terrível. Mas foi muito legal, por exemplo, ter experiência
experiência de um Natal com neve e passar pelo Thanksgiving com eles foi muito, muito interessante. Agora sobre a escola. Quando eu comecei, eu não acreditava, porque parecia que eu tava todo dia andando dentro de um filme. Aqueles caras usando aquela jaqueta de couro dos times, as cheerleaders andando com aquela roupinha pelos corredores, ir pra escola naquele ônibus amarelo, tudo parecia um filme pra mim. Uma coisa que eu acho muito legal sobre o high school nos Estados Unidos é que você escolhe grande parte do teu currículo. Diferente aqui do Brasil, que o teu currículo é fechado, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, lá você escolhe o que você quer fazer. Por exemplo, você tem que fazer uma ciência, mas você pode escolher o que você gosta mais, entre biologia, física, química. E como eu pude escolher meu currículo, uma das coisas que eu escolhi e fiz lá era uma coisa chamada Pastry and Baking, que, gente, é confeitaria. Ou seja, no meu currículo eu tinha 1 hora, algumas vezes por semana, que eu ia para uma cozinha e aprendia a fazer confeitaria. Tipo, Marina feliz. Outra aula que eu escolhi foi clássicos do cinema, que era basicamente você entrar numa sala, assistir filmes clássicos e discutir depois. Marina, muito feliz. E é engraçado porque essas duas coisas foram coisas que eu fui estudar depois, confeitaria e cinema. Então minha eu de 16 anos já sabia o que eu gostava. Quando eu estiver lá em Coventry agora, daqui a algumas semanas, eu vou mostrar pra vocês como era a cozinha que eu fazia essa aula. E o high school inteiro. A cidade que eu fiquei era bem pequenininha e o high school também. Mas mesmo assim a gente tinha 3 intercambistas. Eu do Brasil, uma menina da Colômbia e outra do Azerbaijão. Uma coisa legal é que os americanos acham essa coisa de intercambista muito interessante. Então, por exemplo, as pessoas sabiam que, tipo, tem uma brasileira aí. Então vinham falar comigo e daí é só você, tipo, ser um pouquinho simpático que você ganha uns amiguinhos. Outra dica bem legal é fazer um esporte. Lá, a aula vai até lá pelas 3. E depois disso, todos os esportes duram 2 horas depois do currículo escolar normal. Todos os dias, 2 horas. Mesmo que você não seja muito esportista, faça um esporte porque é um jeito super legal de conhecer pessoas. E, gente, eu fiz futebol. E, cara, eu não sou boa no futebol. Eles achavam, tipo, uma brasileira vai, tipo, super ajudar o time, né? E não. E, tipo, depois de 10 minutos correndo, eu tava... Não, gente, substituição. Não dá mais. Aqui, ó. Põe alguém no meu lugar. Alguém no meu lugar, por favor. Não. Mas como você vai passar muitas horas por semana com essas pessoas, é um jeito super legal de fazer amigos. E eles sempre fazem coisas depois, tipo, vão todo mundo jantar. E foi assim que eu fiz meus melhores amigos lá. Eu fiquei meio ano e foi uma experiência incrível. Hoje em dia eu meio que me arrependo de não ter ficado o ano inteiro. Mas como o próximo ano era meu ano de cursinho, eu achei melhor voltar pra estudar um pouquinho. Eu recomendo muito pra quem tem vontade de conhecer outra cultura, aprender bem uma outra língua, ou só abrir um pouco a cabeça, porque, gente, abre muito sua cabeça, hein? Pra ter uma experiência boa, é bem importante que você escolha uma agência bem legal. Então eu recomendo aqui, ó, Unimundo. E agora eu vou responder as perguntas que vocês têm sobre o intercâmbio. O Arthur Epps, como fica a questão do visto? É a agência que cuida? O visto, a tua agência vai cuidar de todo o formulário, tudo que você tiver que fazer antes, mas é você que tem que ir até o consulado, que tem em São Paulo e eu acho que no Rio, e fazer 2 dias de entrevista e coisas que eles precisam para ganhar o teu visto. E o visto geralmente dura o tempo do teu intercâmbio. Ou seja, acabou tua aula, você tem que ir embora. O Pedro Lucas perguntou, com quantos anos você foi fazer e se acha que foi na idade certa? Eu fui fazer com 16 anos e eu acho que foi a idade perfeita. A Raquel Heredias perguntou, queria saber qual o seu nível de inglês quando você foi fazer intercâmbio pela primeira vez. Eu falava bem o inglês, eu entendia mais do que eu falava. Às vezes era um pouco difícil comunicar exatamente o que eu queria dizer quando eu cheguei lá. Isso é uma coisa que aos poucos você vai pegando mais fácil. Mas um bom exemplo, por exemplo, era a intercambista do Azerbaijão. Ela chegou lá mal sabendo falar my name is, e ela saiu de lá com um inglês bom. Ela não era completamente fluente, mas ela se comunicava muito bem. A Vitória Isis tinha muitas perguntas sobre o valor do intercâmbio, como é a adaptação lá e pra quem não sabe falar tão rápido como eles. Primeiro, sobre o valor do intercâmbio, como eu fiz faz bastante tempo, é melhor vocês entrarem em contato com a Unimundo e perguntar quanto que tá agora, porque em 10 anos deve ter mudado. A adaptação lá depende muito de como você é. Como eu falei com a família, você que tem que se adaptar um pouco com eles e com os americanos também. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa nada tímida, então pra mim era bem fácil fazer amigos. E pra quem não sabe falar tão rápido como eles, não se preocupe muito com isso, porque americano eles têm uma mania que se eles veem que você não tá entendendo muito, eles vão falar
bem devagar e bem alto com você. Eles acham que o alto ainda te ajuda a entender um pouco melhor. A Isabelle Miranda, minha queridinha, perguntou qual a idade mais recomendada pra fazer e quanto dinheiro eu levei. Eu acho que lá pelos 16, 17 tá ótimo. E quanto dinheiro eu levei, eu não lembro mais porque faz bastante tempo. Mas eu lembro que eu voltei com dinheiro. Eu não levei tanto dinheiro assim, até porque você não vai precisar de muito dinheiro, a não ser que você queira fazer muitas compras, o que na época eu não queria. Por exemplo, eu lembro que meu almoço na escola custava $1,50. A Isabela perguntou se foi muito difícil fazer amizades no intercâmbio e se eu ainda mantenho contato com as pessoas de lá. Como eu falei, eu não sou tímida, então eu puxava assunto com todo mundo e ia conhecendo todo mundo desse jeito. Se eu ainda mantenho contato com as pessoas, gente, lembrem que foi há mais de 10 anos atrás. Naquela época só tinha e-mail. Não tinha nem Orkut quando eu fui pra lá. Então, tem algumas pessoas que sim, depois de um tempo, quando o Facebook começou a ser pra todo mundo, eu encontrei e até hoje eu tenho contato. Mas a minha família, que pra mim era o mais importante, a gente ainda tem muito contato e a gente se fala sempre. Mas hoje em dia é muito mais fácil com WhatsApp, Facebook, você consegue ter contato com as pessoas o tempo todo. Eu, quando morava lá, eu ligava pros meus pais uma vez por semana. E se eles não atendiam, eu ligava só na outra semana. A Ana Paula Bittencourt perguntou quanto custa fazer o intercâmbio e como se preparar. Como eu falei, não sei quanto tá custando agora, liguem pra Unimundo. E como se preparar, na minha opinião, você tem que ter um pouquinho de base de inglês e você tem que estar preparado pra ver outras coisas. Você tem que ir com a mente bem aberta, disposto a o que for. Então eu recomendo estar disposto e com vontade de experiências novas. A Nicole Chemi perguntou, quando você faz intercâmbio, aonde você fica? Em algum hotel ou na casa de alguém? Não fica em hotel. Você fica na casa de alguém, na casa de uma família, e como eu falei, a agência vai achar uma família que combine com você. E é isso, gente. Essa foi minha experiência de intercâmbio, que foi muito, muito, muito boa. Foi uma das melhores partes da minha vida. E eu vou mostrar muito pra vocês de como exatamente era a minha vida, onde era meu quarto, minha escola, o que eu fazia. Tudo nos vlogs enquanto eu estiver por lá. Então não esquece de ver os vlogs das viagens todos os domingos. Então não esquece que se você tiver alguma pergunta sobre como foi estudar confeitaria em Nova York, deixe nesse vídeo, que na terça que vem eu vou contar tudo sobre como foi lá. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre valores, essas coisas, falem com a Unimundo, porque sobre isso eu não sei. E olha, façam um intercâmbio. É tão bom, você cresce tanto como pessoa. Eu recomendo muito, muito, muito. Se você já fez, me conta pra onde você foi e o que você achou. Então, se você gostou, dá um like, assina o canal e volta sempre.